Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião dos Mochileiros do Multiverso, essa iniciativa que une autores e autoras brasileiros através de conteúdo, através de informação, através de esclarecimento sobre escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar dos anões dos livros O Senhor dos Anéis, da trilogia Senhor dos Anéis, e do livro O Hobbit, que não está em mãos, mas tem aqui, tá? Esse conteúdo é focado no world building do Tolkien em relação à Terra-média, tá? Então eu vou falar mais realmente de como que ele desenvolveu, como que ele apresentou esses anões nos livros, priorizando essa quadrilogia, essa tetralogia, né, que é o Hobbit e o Senhor dos Anéis, tá? Eu não vou entrar tanto em detalhes no Silmarillion, porque eu quero realmente ver o que o Tolkien usou na prática, nos livros dele, tá? Então, enquanto o Silmarillion, os Contos Inacabados, etc., eles foram publicados depois, né, do Tolkien falecer, são livros póstumos, então eu quero realmente saber o que o Tolkien usou na prática para contar as histórias que ele, de fato, publicou. Então, vão ser aqui alguns tópicos que eu vou abordar sobre os anões de Senhor dos Anéis, que vai incluir as inspirações para a raça, o histórico da raça até o livro Hobbit, a aparência, comportamento deles, as habilidades da raça, a cultura, as regiões que eles habitam, as relações deles com outros povos da Terra-média e também vou citar aqui os anões mais notáveis da saga, tá? Então, confere até o final desse conteúdo. Se você achar que esse conteúdo merece o seu like, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, analisar com mais profundidade essa saga e outras sagas também, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então, começando. As inspirações para os anões do Senhor dos Anéis foram basicamente as lendas nórdicas e germânicas, tá? Em que, inclusive, na mitologia, os anões eles eram já considerados os elfos da noite, os elfos das sombras, tá? A mitologia nórdica tinha vários povos fantásticos, né, em outros mundos, e tinha entre eles gigantes do fogo, gigantes de gelo, tinha os elfos da luz e os elfos das sombras. Então os anões são também essas criaturas feéricas, essas criaturas mágicas, só que eles vivem num mundo que é subterrâneo. Então a inspiração original também está ligada a isso. Hoje em dia, né, na cultura pop, em outros livros, em outras franquias de jogos até, e séries, etc., e filmes, existem outros tipos de elfos também, tá? Existem os elfos negros, que são também inspirados nessa questão de ser um elfo subterrâneo e visto como algo maligno, né? Geralmente nos primeiros livros que abordaram os elfos negros, tá? Então há uma inspiração em comum entre os elfos negros e os anões. Só que o Tolkien, quando ele foi o pioneiro, né, em se inspirar em mitologia nórdica e germânica para criar um mundo fantástico que moldou toda a fantasia medieval que veio depois dele, né? A inspiração inicial foi essa, foi realmente pegar os elfos das sombras e os elfos da luz e fazer os anões e os elfos da Terra-média. Além disso, também teve inspiração em alguns contos dos irmãos Grimm, né? Essa questão dos anões serem mineradores, dos anões andarem em bandos, né? Geralmente os anões estão sempre vários anões reunidos. Isso aponta, assim, os estudiosos apontam que parte da inspiração do Tolkien foi também os irmãos Grimm. Então, de certa forma, já existiam assim, fábulas com anões, né? No folclore, no imaginário popular. O Tolkien pegou esse elemento e trouxe para o mundo dele e criou todo um povo em cima disso, tá? Então, são essas principais fontes. Os anões das lendas nórdicas e germânicas, que eram os elfos da noite, os elfos das sombras, e também os contos dos irmãos Grimm. O histórico dessa raça... último comentário. O Tolkien chegou em alguns rascunhos muito iniciais, cogitar a hipótese dos anões serem malignos, deles serem do mal, né? O que leva de volta nessa imagem dos elfos da luz e elfos das sombras. Ele chegou a cogitar que os anões fossem aliados dos orcs e até trabalhassem pro Sauron e pro Morgoth
num primeiro momento, tá? No final das contas, ele considera que os anões são uma raça benevolente, tá? Eles são uma raça do bem, eles lutam pela luz, sabe? Eles se opõem totalmente ao Morgoth e ao Sauron, mas o Tolkien cogitou que eles não fossem tão bonzinhos. Na verdade, se for considerar as raças do bem, né, do Senhor dos Anéis, elfos, anões, hobbits e os humanos, os anões são os mais neutros, assim, nesse meio. Eles têm comportamentos não tão heróicos em vários momentos, eu vou falar isso agora no histórico da raça, tá? E tem relatos em que alguns lutaram ao lado do Sauron. Não muitos, não todos, mas houveram aqueles, lá aqui no livro, houveram alguns que lutaram pelo Sauron, pelo que se registra, tá, nas crônicas da Terra-média. Então, mas é interessante, quando o Tolkien estava criando ainda a raça, ele não tinha decidido ainda se eles seriam do bem ou do mal. E o histórico, né, da raça, quando o Tolkien decidiu, não, essa é a história dos anões na Terra-média. Eles foram criados por um Avar, tá? Eles não foram criados pelo Ilúvatar, que é o grande deus da Terra-média. O Ilúvatar, ele criou primeiro os elfos, os Firstborn, né, os primeiros nascidos, e depois vieram os humanos, tá? Mas antes dele, ele já tinha assim, planejado os elfos e os humanos, e teve um Avar, servo dele, que criou os anões. E aí o Ilúvatar ficou tipo meio revoltado com isso, porque ele é o criador, né? Até porque na mitologia da Terra-média só o Ilúvatar tem o poder de criar vida, então tudo que é vivo em algum momento foi ele que forneceu essa vida, que deu essa vida, então os anões nem poderiam de fato existir de forma concreta sem o Ilúvatar. Então esse Avar, ele se arrependeu, né, de ter desobedecido o Ilúvatar, e ele se propôs a ele mesmo destruir, né, os anões, a criação dele. E aí o Ilúvatar, ele falou, não vou também matar esses seres que você está criando, tá? Mas eles só vão despertar depois da minha criação. E aí os anões, eles foram criados antes dos elfos e eles só despertaram depois dos elfos, dentro da mitologia do Senhor dos Anéis, tá? E aí, quando eles despertaram, deixa eu ver aqui minha cola, ok. Isso foi antes, né? Na Primeira Era, foram os primeiros 7 pais anões, são os 7 clãs de anões da Terra-média, tá? Foram os primeiros. E eles, basicamente, construíram os salões deles, escavaram nas montanhas e contam que fizeram, assim, salões de arquitetura magnífica, assim, que é uma coisa bem esplendorosa, que o Senhor dos Anéis prega muito isso, né? Tipo, a Primeira era assim, mais fantástica, a mais maravilhosa, com os maiores feitos, né, da Terra-média. Tudo que a gente tem de grandioso na Terra-média, lá para a Terceira Era, que é quando acontece o Senhor dos Anéis e o Hobbit, é meio que um resquício de um passado bem distante, né? Então os anões, eles estavam, nesse primeiro momento, construindo, né, os salões deles, eles não criavam assim, eles não criavam castelos, né? Eles cavavam dentro de montanhas para fazer de moradia. Mas faziam, assim, salões gloriosos. E eles se aliaram aos elfos e batalharam com os elfos. Os elfos e os anões, a princípio, eram 100% aliados, inclusive contra as forças do mal, né? O Morgoth, principalmente na Primeira Era, tá? Aqui minha cola. Uhum. E aí, juntos, os anões e alguns elfos criaram a Silmaril, né? Que eram joias que captavam uma luz de árvores fantásticas. Nessa época, eu falei mais disso no vídeo sobre a Terra-média e sobre os elfos, tá? Mas, basicamente, nessa história, o planeta é mais antigo do que o Sol e a Lua, tá? E quem fornecia luz para o Sol e a Lua eram árvores de tamanhos e poder imensuráveis, né? E aí tinha os Silmarils, que eles, as Silmarils, né, feminino, que traduziram, as Silmarils, elas captavam um pedaço dessa luz, né, direto dessas árvores magníficas. E aí depois que essas árvores saíram da Terra-média e se tornaram o Sol e a Lua, basicamente. E aí os elfos e os anões começaram a trabalhar juntos, e inclusive os anões forjaram um colar para uma das Silmaril, né? Que eles tinham esse poder de forja, esse poder de artesanato, né? Eles são muito bons em artesanato, os anões. Então eles que iam fornecer esse serviço de fazer, né, o colar. Só que os anões ficaram gananciosos e roubaram, eles levaram a criação deles, esse colar,
junto da Silmaril, tá? E foi aí que surgiu a rivalidade dos elfos e dos anões. Até então eles eram aliados. Quando os anões roubaram um dos maiores artefatos dos elfos, foi quando os elfos perseguiram os anões, e foi assim, a primeira batalha entre elfos e anões, porque foi assim, foi batalha mesmo, foi uns matando os outros para os elfos conquistarem a Silmaril, que era deles mesmo, né? Então a rivalidade surgiu aí, né? E foi o primeiro grande ato de ganância dos anões. Os anões de tempos em tempos eles cometem grandes atos de ganância na Terra-média. Esse que tem registro foi o primeiro de todos, tá? E isso foi basicamente o que os anões fizeram na Primeira Era. Eles construíram os grandes salões, lutaram ao lado dos elfos e construíram esse colar. Mas depois eles fizeram esse colar para os elfos para botar uma Silmaril nesse colar. Só que eles roubaram a Silmaril e o colar e batalharam com os elfos tomaram de volta a Silmaril. Na Segunda Era, olhando aqui minha cola. Tá. Então, na Segunda Era foi quando Sauron fez os Anéis do Poder e deu de presente para os elfos, anões e humanos, na esperança de escravizar todos eles. Foi quando surgiram os espectros dos anéis. Só que os anões, mesmo eles tendo usado os anéis, eles resistiram à tentação do Sauron, né? O Sauron ele conseguiu escravizar os humanos, se tornaram os espectros do anel, mas os anões eles foram resistentes, e o Sauron não esperava por isso, ele achava que todo mundo ia cair na armadilha dele. E o Sauron, lógico, que ele não gostou, né, que ele criou um artefato de poder, deu de presente, mas como uma forma de armadilha, e se ferrou, porque os anões ficaram com o anel e não caíram na tentação. E aí o Sauron quis de volta os anéis que ele criou, né? Ele criou um para cada um dos líderes dos clãs dos anões, né? São 7 clãs, né? E aí ele conseguiu de volta 2 desses anéis logo de cara, tá? E foram 2 que ele conseguiu de volta. 4 deles foram perdidos, os anéis foram parar em tesouros de dragões, não entra o Silmarillion, né, os livros da história da Terra-média não entram em detalhes de aonde estão, com quem estão, mas dizem que estão em tesouros de dragões, esses anéis de poder. E um deles, esse último, né, ele voltou para a mão do Sauron depois de um tempo, né? A princípio, ele foi, o anel que mais demorou para conseguir de volta, mas ele conseguiu de volta 3 dos anéis ao todo. Foi 2 de primeira, e aí 4 se perderam, e o último ele conseguiu pegar de volta, tá? E aí, quando deu essa treta toda, tá? Teve a grande guerra da Segunda Era, a guerra em que o Sauron foi derrotado, e os anões, alguns lutaram ao lado de Sauron, os anões lutaram ao lado de Sauron, mas a grande maioria, os principais, né, lutaram junto dos elfos e dos anões contra o Sauron, tá? E aí, na Terceira Era, isso aí, a Segunda Era se resume basicamente à guerra do Sauron, tá? A guerra do Anel que o Sauron começou. Então ele começou dando os anéis, não conseguiu escravizar, ele conseguiu escravizar os humanos, não conseguiu escravizar nem os anões nem os elfos, e aí pegou de volta os anéis dos anões, conseguiu 3 deles de volta só. E os anões lutaram contra o Sauron até derrotar o Sauron. Terceira Era foi quando os anões, primeiro, começou já com eles fazendo burrada, né? Que eles, na ganância deles, cavando por Mithril, eles cavando assim por mais Mithril ainda, eles cavaram tão fundo que despertaram o Balrog, né? Que a gente vê no livro e viu no primeiro filme do Senhor dos Anéis. Quando esse Balrog despertou, eles tiveram que fugir, né? E aí que eles botaram o nome daquele lugar de Moria, que significa Poço Sombrio, ou algo do tipo. Agora eu esqueci exatamente qual que é a tradução exata. Acho que é basicamente Abismo Sombrio, Poço Sombrio, algo do tipo assim. Perdão aí, eu esqueci as coisas, tá? Como eu falei, eu não sou um grande expert, mas eu conheço bastante e gosto um bocado. Se você conhece, se eu falar qualquer coisa equivocada, por favor, me corrija nos comentários, tá? Enfim. E aí eles tiveram que fugir de Moria e o Balrog despertou naquela montanha. E aí os anões começaram assim, a se dividir, tá, em vários outros lugares, sempre uns anões abrigando os outros, tá?
E quando eles estavam conseguindo prosperar de novo, o Smaug atacou eles, né? A história dos anões tá muito ligada assim, a ganância deles sabotar eles. Primeiro eles foram gananciosos de cavar demais e despertar o Balrog. Depois eles reuniram tanta riqueza, que o Smaug, né, dragões tem essa questão imagética, né, deles adorarem riqueza, darem tesouros. O Smaug foi lá e tomou deles a montanha solitária, que é o reino de Erebor. E aí, de novo, né, era assim, o maior reino dos anões que foi perdido. Por conta disso. O Smaug tomou deles. E aí, como se não bastasse, eles perderem um reino pro Balrog, perderem outro reino pro Smaug, o Azog, que era o rei Goblin, matou o grande rei anão dessa época e iniciou a guerra entre anões e orcs, tá? Lembrando que Goblin e orc é meio que sinônimo na Terra-média. E esse Azog, se você viu os filmes do Hobbit, você viu o Azog, aquele orc pálido, que é o grande vilão dos filmes do Hobbit, mas esse orc, ele não está no livro Hobbit, tá? Isso foi acho que foi uma das maiores diferenças entre o livro Hobbit e os filmes foi a presença do Azog. Para contar uma história em Hollywood, né, para contar uma história no cinema, eles botaram ali o Azog como vilão da trilogia de filmes Hobbit, para fazer também esse contraposto ao Thorin, Escudo de Carvalho. Então Thorin precisava... ele precisava... Eu sempre tenho dúvida na pronúncia, se é Thorin. Mas enfim, o Thorin precisava ter um inimigo, né? Em Hollywood usaram o Azog como esse vilão dos filmes do Hobbit. Nos livros, o Azog ele morreu antes de começar a saga dos Hobbits. Ele morreu nessa guerra entre os anões e os orcs. Esses orcs eles tinham basicamente populado Moria, tá? E nessa guerra os anões se vingaram, derrotaram os orcs que tinham matado o rei deles e recolonizaram Moria depois disso, tá? Mas aí, tipo, aquele lance, né? Tinha um Balrog lá no fundo, mas pelo visto o Balrog deu uma subida, né? Tipo, eles fugiram do Balrog, passou-se o tempo, quando foram ver não tinha assim, sinais do Balrog, tinha só tinha os orcs ali habitando Moria. E aí eles foram lá e recolonizaram Moria depois dessa guerra entre orcs e anões, tá? E foi aí que começou o Hobbit. Então vou parar por aqui o histórico, porque senão eu vou começar a dar spoiler do livro, não é a intenção aqui, tá? Então basicamente a situação dos anões é basicamente essa no começo do Hobbit. Eles perderam as terras deles, tá? Eles acabaram de conquistar Moria e agora, né, no caso do Hobbit, o Thorin, ele quer reconquistar Erebor, que tá sob o poder do Smaug, né? Esse que é o plot do Hobbit, basicamente. Então os anões basicamente são gananciosos, a ganância deles sabota eles perdem tudo que eles constroem de tempos em tempos, mas eles vão lá e conquistam de volta depois disso. Ok. A aparência dos anões. São basicamente um povo que eles são baixinhos, né? Eles têm ali entre 1,20 m e 1,40 m no máximo, né, de altura. Eles são robustos, são troncudos, são parrudos, né, e são barbudos, tá? Existem sim mulheres anãs, mas não aparece nenhuma anã em todos os livros. A gente só vê só os anões do Hobbit e os anões do Senhor dos Anéis, principalmente o Gimli, né? Os anões do Senhor dos Anéis aparecem lá no começo, aqueles anões, mas depois é o Gimli que segue na história. Então a gente não vê as mulheres anãs. Por isso tem essa questão, né, de debater. Né? Existem anãs, não existem no mundo do Senhor dos Anéis, na Terra-média? Sim, existem anãs, só que a gente nunca chega a vê-las nos livros, tá? Nesses 4 livros. Então as anãs têm essa imagem de serem esse povo, né? Enquanto os elfos são altos e são a figura assim, mais esteticamente bela e jovial, né? Nessa juventude eterna, os anões são já essa figura mais testosterona, mais barbudão, mais saradões e mais compactos. E o comportamento deles é que eles são um povo muito dedicado, tá? Eles são um povo assim, a ideia do ofício, a ideia do trabalho, né? Eles são um povo que se dedica muito a fazer as coisas, tá? E é um povo muito vai além de ser materialistas, eles são essencialmente
materiais, sabe? O Tolkien tem muito essa questão de ter esses contrastes, sabe? Enquanto o Ent é uma árvore ambulante, o Troll é pedra, né? Tanto que o Troll vira pedra na luz do sol, sabe? Enquanto os elfos têm essa ligação com as plantas, né, e com as florestas, os anões têm essa ligação com a pedra, né, e com cavernas e com montanhas. Então o Tolkien usa muitos contrastes, enquanto os elfos são mais de sabedoria, de conhecimento, de arte, os anões são mais de mão na massa, eles são mais de construir, né, de fato. Então as grandes obras arquitetônicas, as maiores obras arquitetônicas de mais imponência, né, são dos anões, enquanto de maior beleza, né, maior arte é dos elfos, basicamente. Então eles são muito dedicados quando eles fazem algo, quando eles se prestam a fazer algo, eles basicamente se dedicam ao máximo àquilo. Eles são muito orgulhosos, tá? Eles são um povo marrento mesmo, são um povo assim que tem esse orgulho de ser quem eles são, tem orgulho do que eles fazem, eles se acham. Na verdade, na Terra-média todo mundo se acha melhor de todos, né? Os elfos se acham melhores, os anões se acham melhores, os humanos acabam também se achando os melhores de cada um da sua forma, né? Então os anões são muito orgulhosos, mas os anões têm essa questão também de ter esse orgulho assim, constante. Eles autodeclaram o orgulho deles o tempo todo, tanto que eles são competidores, né? Você vê, os anões estão sempre competindo com algo, ou entre eles mesmos, ou com quem está ao lado deles. E eles são gananciosos, tá? Tem um povo que, por um lado, eles não cedem a um poder mágico, né? Tipo, os anões não cederam aos encantos, né, dos anéis de poder que eles ganharam. Você vê que, por exemplo, o Gimli, ele não fica tentado pelo Um Anel na trilogia Senhor dos Anéis, né? Quem cede a tentação é o Boromir em todo aquele grupo, né, em toda a Cidade do Anel. O Gimli, ele fica de boa em relação a isso. Mas ouro é uma coisa que enche os olhos deles, sabe? Essa questão dos tesouros, né? Os tesouros e a riqueza mais palpável, mais material, enche os olhos dos anões. Então, são esses três atributos que eu acho que definem o comportamento de um anão. Eles são dedicados, eles são orgulhosos e eles são gananciosos. As habilidades deles. Eles são naturalmente resistentes fisicamente e mentalmente. Tá? Eles resistem ao calor, resistem ao frio e resistem também a influências mentais, a encantos, etc. Como eu já falei, os Anéis do Poder não conseguiram dominar os anões. Por exemplo, quando a Galadriel, né, ela tem aquela cena com o Frodo, né, no primeiro filme, no primeiro livro, né, aquilo foi um conflito de resistência, né, de poder mental, né? Era, ao mesmo tempo, a Galadriel resistindo à tentação do Anel, né? E o Frodo, ele também meio que cede ao poder da Galadriel naquela cena. Quando ela mostra pra ele o possível futuro, se ele falhar na missão dele, é ele basicamente sendo ali meio que engalbelado pelo poder mágico dela, por assim dizer. E então, quer dizer, o Tolkien tem muita questão, né, da resistência tanto física, até mais mental do que física, né, ao longo das obras. Os anões são resistentes em ambos os lados, tá? É difícil você fazer um anão ceder, né? Tem essa questão deles serem resistentes como rocha, sabe? Então, realmente uma rocha não cede. A rocha ou ela se mantém firme ou ela desmorona, né? Os anões são mais ou menos assim. Eles vivem mais do que os humanos, os anões da Terra-média, e eles aprendem rápido. Eles são um povo assim, de rápido aprendizado, principalmente artesanato, principalmente o que envolve pedra, o que envolve metal. Tá? Isso, inclusive, são arquétipos que perduram na imagética dos anões e na fantasia medieval até depois do Senhor dos Anéis, né? Mas eles têm essa questão também de, como eu falei antes, né? Eles têm muito poder de artesanato, têm muito poder de mineração, de arquitetura, etc. E eles são bons, como eu estou já emendando já, são bons em forja, em mineração, em arquitetura e em artesanato de modo geral. Tá? Então, o que é para botar uma mão na massa e construir no nível material, os anões são os melhores da Terra-média.
Então, se você quer basicamente um trabalho bem feito, um trabalho bem forjado, os anões são ideal. Tanto que, por exemplo, no começo do Senhor dos Anéis, um grupo de anões é quem carrega os preparativos da festa do Bilbo, no primeiro capítulo do livro da Sociedade do Anel. É assim, um grupo de anões chega, trabalha lá pro Bilbo, né, pra organizar a festa. Não entra em detalhes do que eles fizeram, né? O que entra em detalhes eles levaram o carregamento pro Bilbo, e quando o Bilbo vai embora, ele vai embora na companhia desses anões. A gente não tem nome, não são ninguém importante. Eles estão lá pra trabalhar pro Bilbo. O Bilbo contratou o serviço deles. Então essa questão, né? Tipo, o Bilbo contratou trabalhadores para organizar a festa dele. Quem eram esses trabalhadores? Eram os anões. Então, de novo, essa imagética do trabalho da mineração, da arquitetura, da forja e da mão na massa, principalmente da mão na massa, no nível material, né? Literalmente, os anões, né? Então, sempre são os melhores da Terra-média, basicamente. Então, se você quer um trabalho bem feito, anões. A cultura deles. Eles são um povo que eles vestem. Eles são um povo que veste roupas simples e resistentes, tá? Eles prezam muito, assim, a funcionalidade de tudo que eles usam, tá? Eles não prezam elegância, não prezam beleza, eles prezam praticidade, tá? Então até o modo de se vestir do anão plebeu vai ser uma roupa que vai ser resistente, vai ser simples, que vai ajudar ele a cumprir o ofício dele, tá? Poucos se casam, eles são monogâmicos, mas poucos anões se casam, porque muitos deles vivem dedicando exclusivamente ao ofício deles, tá? Então eles não são um povo assim que não priorizam o relacionamento, não priorizam o amor, tá? Eles priorizam realmente um bom trabalho sendo bem feito. E eles gostam de machados, né? Machado é o principal item, né? O principal item dos anões é o machado. Por quê? O machado ele é ao mesmo tempo arma e ferramenta, né? Também por isso que também a variação, né? Quando um anão, geralmente os anões eles são vistos ou usando um machado ou um martelo, né? Porque o machado e o martelo têm esse aspecto. São vistos tanto como armas de combate, como também ferramentas para fazer algo. Também tem até alguns que são vistos como picaretas, né? Em outras mídias, né? Então, você vê, né? De novo a questão da utilidade, da funcionalidade, da praticidade. Se o anão tem um item só, que serve tanto para combater quanto para trabalhar, ele vai usar isso para ambos, né? Então, o machado, assim, é o principal item anão, é o machado. Quando você não vê o anão usando machado, ele provavelmente vai usar o martelo, tá? Então, essa questão assim eles são práticos, né? Eles são eficientes, eles prezam muito a eficiência, a funcionalidade, a praticidade de tudo que eles usam, de tudo que eles fazem, tá? As regiões em que eles ocupam. Bom, as principais são a Montanha Solitária, onde fica Erebor, e as Montanhas Sombrias, as Montanhas Nebulosas, se não me engano, uma das traduções também, que é onde fica Moria. São as dois principais, tá? Que a gente vê. A gente vê a Montanha Solitária, que é onde o Smaug está no livro do Hobbit. A gente vê Moria, que é quando a Sociedade do Anel passa no livro Sociedade do Anel, tá? Além da Montanha Solitária e das Montanhas Sombrias, tem também as Colinas de Ferro, que tem um povo que é ligado ao autor Escudo de Carvalho. Se você viu o terceiro filme do Hobbit, que é a Batalha dos 5 Exércitos, né? O grande exército anão que a gente vê no filme vem das Colinas de Ferro, por exemplo. E as Montanhas Azuis, tá? O Tolkien gosta de cores. É montanha azul, tem montanha vermelha, tem montanha cinzenta também. Ele gosta de cores. Mas aonde, assim, a gente tem certeza que você pode ir lá, que você vai encontrar um anão, quase sempre, na Terceira Era, né? Onde você pode ir, na Terceira Era não, né? Ao longo depois do Hobbit e Senhor dos Anéis, enfim. Isso aí tem aí uns plot twists no caminho, né? Mas aonde sabe-se que tem elfos, que tem anões, mas você sabe que tem anões Montanha Solitária, Montanhas Sombrias, Colinas de Ferro, Montanhas Azuis. Além desses 4 lugares, tem as Montanhas Vermelhas,
que ficam ao leste, né? Que as lendas contam que os anões despertaram nessas montanhas vermelhas, foi onde eles começaram a vida deles na Terra-média, mas não tem detalhes sobre isso. Então, não se sabe se tem anão lá ainda, né? Não se sabe se alguma coisa errada aconteceu com eles, né? A gente não vê essas montanhas vermelhas ao longo dos livros, é apenas citado. Então, assim, talvez tenha, talvez não tenha, né? Os livros não fornecem informações detalhadas, precisas a respeito da situação das Montanhas Vermelhas ao longo dos livros, né? Do Hobbit e do Senhor dos Anéis. E, por fim, tem a Montanha Gundabad e as Montanhas Cinzentas, que essas um dia foram habitadas por anões, mas atualmente está no poder de orques e de dragões, tá? Uma delas, não lembro qual agora, mas uma delas está sob domínio de dragões, outra está no domínio de orques, basicamente. Então essas duas aí, a Montanha Gundabad e as Montanhas Cinzentas, desapega, né? Não tem mais, não vai pra lá, você não vai encontrar anões lá, basicamente. Se você quer encontrar anões, você deveria ir para a Montanha Solitária, para a Montanha Sombria, Montanhas Sombrias, para as Montanhas Azuis ou para as Colinas de Ferro. Lá em que acredita-se, sabe-se que tem anões. Você deve saber dos plot twists que rolam ao longo dos livros, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Mas enfim, os anões percebem-se. Eles habitam montanhas, preferencialmente, né? Ou então colinas. E as relações dos anões? Eles, basicamente, eles comercializam com humanos e com hobbits, principalmente humanos, né? Mas também com hobbit. Mas porque hobbit é um povo que existe em menos quantidades, eles são menos participativos ali na cultura, na política, né, na geopolítica da Terra-média, mas eles têm, sim, a gente vê que eles lidam, sim, com hobbits, sim, tá? Eles são rivais dos elfos, eles não são inimigos, eles têm essa rivalidade, eles têm essa picuinha deles. Tanto que quando o Elrond chama os grandes reis, príncipes da Terra-média para discutir sobre o Anel, né, que o Anel foi encontrado com Frodo e tudo mais, os anões atendem o chamado, sabe? Então, eles não são hostis aos elfos, mas rola uma rivalidade, rola uma implicância aí ancestral. Mas isso não impede eles também de interagir, de comercializar, de ter uma aliança com os elfos. São assim, os vizinhos que eles mais gostam, né? E os elfos, tá difícil. Os anões são inimigos ancestrais dos orcs. Os orcs, eles basicamente trataram com todo mundo. O orc é aquele cara, sabe aquela pessoa que ela consegue brigar com todo mundo, sabe? Consegue fazer inimizade com todo mundo? São os orcs, tá? Na Terra-média. E aí, no caso, como eu falei, na parte do histórico dos anões, o grande momento, né, que realmente estabeleceu assim, a grande inimizade entre anões e orcs foi aquela guerra que eu citei do Azog. Sendo que, apesar um outro ponto também, que possivelmente também acontece entre os elfos e os anões, né, é que eles têm um inimigo em comum, que é muito mais evidente, que são os orcs, né? Talvez os elfos e os anões fossem inimigos se ambos tivessem um inimigo ancestral em comum, tá? Eu ousaria comparar, tá? Mas é Bernardo, alucinação minha. Eu compararia com até mesmo a relação entre Inglaterra e França. Inglaterra e França guerrearam muitas vezes ao longo da história. Teve a Guerra de 100 Anos, Guerra de 100 Anos, sabe? Mas quando teve a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha atacou a França e depois atacou a Inglaterra e a França se uniu contra a Alemanha. A Alemanha passou a ser grande inimiga, grande rival grande inimiga mesmo, não é rival, grande inimiga da Inglaterra e da França na Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, um inimigo em comum une povos que teve já divergências, teve já combates, conflitos armados no passado. Talvez tenha sido alguma inspiração para o Tolkien, tá? Essa relação também que ele via, né, já que ele era inglês, ele via ali com a França.
hoje é aliado, mas já teve guerra no passado, sabe? Então talvez os elfos e os anões tenham também uma relação meio parecida nesse sentido, tá? Talvez se não fossem os orcs que guerrearam com o mundo inteiro, né, os elfos e os anões ainda seriam apegados à antiga rivalidade deles. Mas eles têm um inimigo em comum muito mais urgente, então vamos deixar de lado as diferenças, vamos lidar aqui com um grande problema que a gente tem aqui na nossa cara, urgente. Tá? Mas os orcs são descritos dessa forma, são incapazes de ter empatia, sabe? São incapazes de dialogar, sabe? Você não consegue dialogar com o orc, né? É assim que o Tolkien apresenta. Eu falei um pouco disso no vídeo sobre os elfos, e eu vou falar especificamente sobre orcs no próximo vídeo, tá? Semana que vem o vídeo sobre Terra-média, o world building da Terra-média, vai ser sobre os orcs especificamente, tá? Já falei de hobbit, já falei de elfo, agora de anão, o próximo vai ser de orc. Para finalizar, os anões notáveis dos livros, cara, eu vou citar os principais, que é o Thorin II, tá? O Thorin, Escudo de Carvalho, que lidera a comitiva no livro dos hobbits. Ele é o principal. Eu acho, inclusive, que os outros anões, enquanto nos filmes eles até têm alguma personalidade, até porque no filme você acaba tendo que ver, né, a cara deles, né? Você tem essa questão de você conseguir, quando você tem um ator interpretando, você acaba tendo assim, um design próprio para cada um deles, então cada um deles tem um cabelo diferente, a barra diferente, um comportamento diferente, algum diálogo próprio. No livro do Hobbit, os anões são anão pra caramba, né, pra essa conversa. E é curioso que o Tolkien, ele sempre cita os anões em duplas, sabe? É uma coisa assim, curiosa do livro. Eu até me perguntei se eles iriam usar tantos anões que nem tem necessidade de usar assim, tanto personagem no livro, sabe? Porque eles acabam não sendo assim tão participativos. Enfim, sabe? Isso aí é debate de escrita criativa, não de world building. Mas de todos eles, quem se destaca é o Thorin. Então, assim, eu acho que ele é o mais relevante. Ouso dizer que ele é, assim, pra história, quem você lê o livro e sente, assim, que, ok, eu conheci esse personagem, é o Thorin. E os outros, eles estão ali, passam meio que batidos. Estão juntos, mas você acaba não conhecendo eles tão profundamente. E, é lógico, o Gimli, que é do livro, que é da trilogia. Então, os grandes anões que a gente vê, que a gente conhece, ao longo dos livros, tá? São o Thorin, são o Gimli. São os dois principais anões dos livros. Tem outros que são citados, outros que tem ali uma ou duas linhas de diálogo, mas não vai muito além disso. A gente não conhece no livro tão aprofundado assim nos livros, tá? Lógico que ao longo da história tiveram outros, né? Mas enfim, eu tô focando realmente em quem que o Tolkien usou de fato ao longo dos livros. Esse que é o meu foco aqui, tá? O Tolkien criou muita coisa, acho que ele de fato botou e apresentou pro leitor ao longo dos livros. Então, de tudo que ele criou sobre os anões, tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, a gente conhece, a gente experimenta ao longo dos livros através do Thorin, Escudo de Carvalho e do Gimli. Através deles. Eles são os mais importantes para os livros. Para a história como um todo, é lógico, tem mais. Blá, 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 blá. Dito tudo isso, comenta aqui embaixo quem é o seu anão favorito, não só de Senhor dos Anéis, mas também na cultura pop como um todo. O primeiro que me vem em mente, assim, que eu mais gosto mesmo, é o Ingram Brassbone, que é da trilogia Tormenta. Eu tô com o primeiro livro aqui em mãos que eu tô relendo. Eu tô relendo esses dois livros, na verdade, né? Eu tô rabiscando esses livros todos. Aqui, ó. Tem aqui os rabiscos no livro do Senhor dos Anéis. E tem mais rabiscos ainda no livro do Caldela. E o Ingram Brassbone é um anão que aparece no segundo e terceiro livro da trilogia Tormenta, tá? Então ele é um anão irado, aquele anão assim, boca suja, aquele anão, né, turrão, né, que ele não usa barba, ele usa bigode. Ele raspa o queixo e fica só com o bigodão. Então assim, é um anão invertido, né, do Caldela, né? Tanto que os outros anões criticam ele, esse queixo indecente à mostra, né? É curioso ver como que o Caldela usa esses arquétipos da cultura pop, né, da fantasia e tudo mais, do jeito dele. Mas o Ingram
Eu um dia faço um vídeo só do Ingram Brasilbone, ele é muito legal, ele é muito interessante e é o meu favorito da cultura pop. Eu lembro de outros que eu posso falar aqui, tá? Tem um anão muito bom, que é o bardo do... Fugiu o nome dele, mas tem um bardo no jogo Dragon Age. Tem um anão bardo em Dragon Age, tipo um anão bardo, que não usa barba nenhuma, sabe? Eu gosto dele, mas eu acho que ele é tão pouco anão que eu até gosto dele, sabe? Mas eu acho ele pouco anão, sabe? Ele não tem, assim, comportamento de anão, ele não tem... E você vê, assim, tem a voz do anão, ele tem a cara de anão, apesar de não ter barba, mas, sabe, eu acho que ele podia... Enfim, eu acabo preferindo, no Dragon Age, eu até prefiro o Ogren, que é o anão do primeiro jogo do Dragon Age. Aquilo sim é um anão beberrão, pé na porta, soco na cara. Ele é o inconveniente do grupo, sabe? Sabe aquele cara inconveniente? Aquele cara assim que ou você ama ou você odeia? É o Ogren. Pra mim, em Dragon Age, aquele é o melhor anão que tem. Enfim, eles são os que eu penso assim, rápido, pensando nos que eu mais gosto, tá? Lógico que tem também um anão que eu botei no meu livro, né? O Alberic, que é o anão paladino do meu livro, então lógico que eu também gosto dele. Tem também o Corangar, que é o anão clérigo da coragem do segundo livro. Né? São duas abordagens minhas para nós, né? As duas abordagens acabam tendo uma ligação com religião, né? É um paladino e é um clérigo, mas eles são bem diferentes. Enquanto o Thorin tô viajando. Enquanto o Alberic é o anão, assim, que ele é o cara da retidão, é o cara correto, é o cara que faz o que é certo, custa que custar. O Corangar já é o anão do dane-se, né? Tipo, eu quero beber, eu quero dar porrada, ele vive um dia de cada vez, tá? E ele não tem, assim, apego nenhum à honra, ele tem, assim, a tradições. Ele é honrado, é claro, mas ele não tem esse apego à honra, né? Ele tem apego, e muito menos à tradição. Ele não é um cara que você não possa... não é que você não pode confiar nele, mas ele vai fazer o que ele bem entende e ele não tá a fim de discutir, sabe? E ele não tá nem aí pra opinião de ninguém. Então, de novo, ou você adora ou você odeia. Já o Alberic não, ele se importa sim com a opinião dos outros e se importa sim com a própria opinião. Então, até o Alberic, ele acaba assim tendo uma noção de grupo muito maior. O Alberic, ele preza pelo grupo dele, ele quer manter o grupo dele unido, mas unido na direção em que ele acha que é o certo. E o Corangar galera, cada um por si, tá? Valeu, falou, tamo junto hoje, amanhã a gente não sabe. Enfim, então, e se a gente for ver, tem um pouquinho, eu citei, né, aqui alguns anões, citei o Thorin, citei o Gimli, citei o Ogren de Dragon Age, citei o Ingram da Tormenta, né? Eu acabo vendo assim um pouco de cada um deles em como que eu usei para criar os anões dos meus livros. É interessante pensar por esses lados, tá? Preciso criar mais um anão. Vai ter uma anã no próximo livro que eu vou escrever. Um dos próximos, né? Então, acho que tem poucas anãs na cultura pop, assim, de renome, né? Então, vou aproveitar essa brecha, vou trazer pra literatura uma anã, e conhecer uma anã bem anã, né? Bem porrada, bem combate, bem pé na porta. Inclusive, não tem, assim, na literatura, mas no quadrinho, eu tô lendo, né, as Hat Queens também, e tem uma anã guerreira aqui nessa história. Possivelmente vou me esperar bastante nela para criar a minha anã também. Inclusive recomendo, tá? Fantasia medieval, pé na porta, na cara, um grupo de mulheres porradeiras e desbocadas. É muito irado. A Joan Buck traduz. Eu tenho 3 dos quadrinhos, eu acho que o primeiro tá com a minha cunhada, que eu prestei pra ela, e eu acho que tem um quarto já que eu não comprei ainda, preciso verificar isso. Blá, 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 blá. Comenta aqui embaixo quem é o seu anão ou anã favorito ou favorita da cultura pop. O meu é o Ingram Brasilbone, né? Além dos que eu criei nos meus livros, é claro, né? Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de cultura pop, sob olhar de escritor, escrita criativa e mercado editorial todo dia de 2020. Então, até amanhã.